Seja bem-vindo ao TrueCast Podcast, o podcast que fala o que a Bíblia ensina. Prepare-se para ser impactado pelas verdades transformadoras das Escrituras. Aqui fundamentamos cada conversa em João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Logo iniciaremos. Enquanto isso, vai nos seguindo nas redes sociais: Facebook, Instagram, Spotify e TikTok. E se ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube, faça isso agora para receber tudo em primeira mão. Darmos início a mais uma gravação do TrueCast Podcast. Meu nome é Rita Borges, da YouTube Xaxim, e é um prazer estarmos aqui mais uma vez reunidos. Irmão Lucas, mais uma entrevista abençoada. Isso mesmo, a paz de Cristo, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu sou o irmão Lucas e nós estamos aqui no nosso TrueCast Experiências para falar de uma jornada que transforma a minha vida, a sua vida, irmã Rita. Amém. As nossas vidas. Amém. Gente, vocês não imaginam o que nós estamos aqui. Nós estamos com o pastor Estênio e a irmã Luana, lá de Brasília, meus conterrâneos. Eu já participei da congregação deles lá em Brasília, já congreguei com eles um tempo, acho que foram 2 anos, né? Então, eles estão aqui para contar uma experiência que aconteceu na vida da irmã Luana, né? E nós convidamos eles para falar um pouco da história deles, né, de como eles estão atuando no ministério hoje. Então eu deixo a palavra com vocês. Amém, a paz do Senhor Jesus, a todos os nossos queridos irmãos. Pastor Estênio, sou da de Brasília. Atualmente estou como presidente do distrito, trabalhamos com as crianças. E graças a Deus tem sido uma grande bênção. Bom, nós já estamos aí há um bom tempo em Brasília, uma jornada desde o início com o pastor Lindomar, que é aquele homem que chegou a Brasília, onde pegou uma igreja e estabeleceu lá a igreja do Senhor Jesus Cristo. E a partir desse momento nós estamos juntos, né, trabalhando na obra do Senhor Jesus. E é um grande prazer estar com todos vocês aqui participando deste momento tão especial para nós falarmos de milagres. Amém. A paz do Senhor Jesus, é você que está aí nos assistindo. Eu sou a irmã Luana, mais conhecida como Tia Luana. Eu também sou de Brasília, sou esposa do pastor Estênio. Nós temos lá em Brasília um trabalho com crianças e atualmente também nós coordenamos a igreja num bairro, no Buritis 4. O Estênio foi por muitos anos líder de jovens e eu, desde quando me entendi já como serva e podendo trabalhar no reino de Deus, atuo com as crianças. Isso aí já tem mais de 25 anos. Eu conheci a igreja aos 8 anos de idade. E através de uma grande amiga, a irmã Janete, que ela me convidou. E eu fui participar de uma escolinha. E lá quem era a tia da escolinha era a irmã Cimeia, a esposa do pastor Lindomar. Só. E me recebeu com um sorriso Uau. e aquele abraço que só ela tem. Verdade. Então, eu costumo dizer por onde eu passo, que eu sou filha espiritual da Cimeia, do pastor Lindomar. Fui criada ali, logo no início do ministério, que eles estavam estabelecendo. E eu sou muito grata pelo caráter que foi forjado em mim através dessas pessoas, né? E então, desde então, eu estou na igreja e aos 13 anos eu recebo Jesus como o único, suficiente Salvador da minha vida. Eu desço as águas, também recebo o Espírito Santo. E desde então, começo o meu trabalho com as crianças, aos 13 anos. E trabalhei em alguns bairros lá da nossa igreja mesmo, né? Com os trabalhos das crianças. E hoje nós estamos fixados ali no Buritis 4, servindo ao Senhor, junto com uma turma maravilhosa, que eu espero que um dia todos vocês possam conhecer, se não aqui na terra, no céu. Amém. 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 E eles vieram para Curitiba para participar de um seminário, né, que eles vão estar aí ministrando a partir da manhã. E, Luana, eu não conhecia ainda esse casal e eu ouvi falar exatamente porque a irmã Cimeia pediu no grupo de oração das irmãs por uma jovem que estava passando por uma situação muito difícil.
né? Tinha acabado de ganhar o seu filhinho e estava internada em estado assim, muito complicado. Uhum. E eu nunca tinha ouvido falar da irmã Luana, não sabia quem ela era. E eu fui pesquisar, né? Fui pesquisar. E ali eu comecei a acompanhar um pouquinho a luta, as dificuldades, muitas orações. E vocês que estão nos assistindo, é assim um testemunho muito forte. É o milagre que Deus fez realmente na vida dela. Então, irmã Luana, pastor Estênio, nos conte um pouquinho o que que foi que aconteceu, né? O milagre que Deus fez na vida de vocês, somente 10 dias depois que o seu filhinho tinha acabado de nascer, né? É, assim, eu fico maravilhada com a bondade de Deus, né? Nesse episódio específico, dentre tantos outros, né? Que a poderosa mão dele sempre nos acolheu. Mas era a minha segunda gestação. Eu já tenho uma filha de 9 anos. Mês que vem ela faz 10 aninhos, é a Laura. E eu estava gestante do Theo. A minha gestação foi super tranquila, sem nenhum tipo de intercorrência, né? Mas depois de 10 dias que eu tive o Theo, era aniversário da minha sobrinha, da Liz. E o Stênio, junto com toda a minha família, falou bem assim: nós vamos então na festinha. Ele falou assim: amor, você fica bem sozinha? Eu, super tranquila, já tinha passado, inclusive, pela manhã, era um sábado, né? Eu voltei para minha obstetra, passei pela revisão de parto, tudo perfeito. Aí voltamos para casa à tarde, ele falou assim: eu vou lá só para ajudar e você fica bem sozinha? Eu falei assim: pode ir tranquilo. A minha mãe, super preocupada, ela falou assim: Luana, eu já deixei comida para você, não faça nada, tal. Aí eu, mãe, pode ficar tranquila. Resolvam tudo lá, que eu vou ficar super bem. E assim foi. Eles foram para a festinha da minha sobrinha. Mais ou menos por volta de 9 horas da noite, o Stênio retorna. Aí eu tinha feito uma sopinha, tinha tomado. Ele falou assim: amor, dorme no nosso quarto, que eu vou dormir no quarto do Theo para você descansar. Se ele acordar, eu levo ele lá para você amamentar, ou depois você vem aqui. Aí eu, tudo bem, fui pro quarto. E o Stênio dormindo no quartinho do Theo, mais ou menos por volta de 2 horas da madrugada, eu sinto uma dor muito forte no meu peito e eu desperto. E aí eu sentei, a dor começou a intensificar, irradiando para as costas. E a sensação que eu tive, eu até comentei isso para os médicos, era como se tivesse um fogo que queimava internamente. Eu até respirar era difícil. Aí peguei o celular e liguei para ele, falei assim: amor, eu tô passando mal. Ele veio pro quarto, ele, o que que você está sentindo? Eu falei: estou sentindo muita dor no meu peito, parece que vai explodir. Aí eu comecei a sentir umas pontadinhas no meu braço. Eu até falei para ele: amor, será que eu não tô tendo um infarto? Ele: não, você não tá tendo um infarto. Aí eu falei assim: eu quero ficar de pé. Ele me ajudou, eu tive uma cesárea, né? Eu fiquei em pé. Quando eu fiquei em pé, eu comecei a vomitar. Vomitei muito, muito. Aí ele pegou o telefone e ligou para minha médica. Ela atendeu. Aí ele explicou, só que como eu estava vomitando muito, o que ressaltou para ele foi: ela estava vomitando muito, vomitando muito. Ele falou assim: olha, ela comeu alguma coisa diferente, porque pode ser alguma coisa estomacal. Aí ele falou assim: não, ela só tomou uma sopa. Ele só leva ela pro médico, porque não é comum esse padrão de dor. E a dor aumentou. Ele falou assim: vamos pro hospital. E nós estávamos sozinhos. A Laura tem 9 anos, né? Então ela estava dormindo. E a gente pensou na logística, colocava todo mundo no carro e ia. Ele falou assim: amor, eu vou buscar a sua mãe. Ela mora próximo da minha casa, né? Nós moramos num bairro que tem 7 quadras. Nós moramos na quadra 2 e ela mora na quadra 7, na última quadra. E foi muito rápido. Ele fez uma ligação pro meu celular, no Viva Voz. Enquanto isso, ele já desceu, pegou o carro e ficou falando comigo no Viva Voz. E nesse momento, a dor ainda persistia muito e eu comecei a recitar versículos. Na minha cabeça, veio muitos versículos. E eu comecei a proclamar a palavra de Deus sobre a minha própria vida. E comecei a declarar os versículos de proteção, da grandeza do Senhor, para ver se aquela dor ia passando. E eu comecei a pedir a misericórdia de Deus sobre a minha vida. E ele foi muito rápido. Quando ele já voltou com a minha mãe e com a minha irmã. A minha mãe já começou a arrumar a bolsinha do Theo. A minha irmã ajudando nas coisas. A gente pegou o Theo, porque era bebê, né? Tinha que ir junto para o hospital. E aí a dor foi diminuindo. Eu entrei no carro, a dor já estava mais tranquila. E aí ele falou assim: olha, vamos na UPA, que é mais próximo, né? A gente chegou na UPA, a minha mãe já veio, quando ela veio de casa, já colocou o aparelho no meu braço para saber quanto é que estava a pressão. Aí estava super alta, estava 17, minha pressão sempre foi muito baixa, 9, 10, no máximo 11.
E ela, a pressão tá muito alta. E aí a gente foi pra essa UPA, né? Não sei se aqui tem UPA, tem UPA? Tem. Ah, então. E aí, chegando lá, eu passei pela triagem, a pressão já estava em 16, e eles não quiseram me atender, porque estava muito próximo do parto, né? Estava perto, né? Só apenas 10 dias. Lá eles falaram assim, olha, pode ser alguma intercorrência do pós-parto. E como nós não temos obstetra aqui, não é oportuno você ficar. Então, é melhor você ir para o pronto-socorro. E aí, a gente voltou pro carro. O Stênio falou assim, amor, você aguenta a gente chegar num plano, que o plano é a cidade mais próxima, né? E nós moramos em Planaltina, aí iria pro plano piloto. Eu falei assim, não aguento. Meu padrão de dor, se a gente colocasse numa escala de 0 a 10, estaria no nível 4. Já estava bem estabilizado, porque a mão de Deus realmente me envolveu. Amém. E nós fomos. Chegamos no hospital, já estava super estabilizada a dor. E lá tem um protocolo de dor no peito, que é para você reverter possíveis infartos, né? Para não acarretar danos mais elevados. E aí eu entrei com dor, com esse protocolo de dor. E chegando lá na triagem, também não quiseram me encaminhar para o cardiologista, porque só tinha 10 dias do parto. Ele disse, olha, você vai então para a obstetrícia, porque pode ser decorrente do seu parto. E aí eu fui. E acompanhada do Theo, da minha mãe e do meu esposo. Chegando lá, eu fui atendida por uma médica e eu falei para ela, olha, já estava estabilizada, assim, não estava com dor, estava super tranquila. Eu falei assim, será que eu não tive um infarto? Aí ela falou, não, você não teve infarto porque não é um padrão de infarto. Aí eu falei, tem certeza? Ela, olha, só para você ficar tranquila, eu vou pedir um eletro. Quando eu fiz o eletro veio limpinho, sem nenhuma intercorrência. Ela falou assim, olha, tá vendo? Você não teve um infarto. Essa dor que você sentiu foi provavelmente pela posição que você estava amamentando e deu uma dor torácica. E aí eu vou te mandar para casa com um remédio para aliviar essa dor. E assim ela fez. E nós voltamos para casa. Quando nós voltamos, já de madrugada, dormi super bem. Domingo, passei super bem. Quando foi na segunda, no almoço, nós estávamos sentados à mesa, almoçando. Terminei de almoçar, já comecei a sentir um incômodo assim no peito. Levantei. O Stênio, como bom observador, foi atrás. Você está sentindo alguma coisa? Aí veio. Quando ele fechou a boca, aquela mesma dor. Uma dor insuportável, que faltam palavras para descrever. A sensação que eu tenho é que realmente tinham colocado fogo dentro de mim. Queimava tudo. E eu falei, tô sentindo a mesma dor. Só que ela começou a irradiar para minha cabeça. E aí parecia que ia explodir. Novamente ele ligou para minha médica e falou assim, ela tá sentindo a mesma dor. Eu disse, olha, não é comum. Você vai voltar com ela pro hospital e vai pedir tais e tais exames. E não sai sem um exame completo de sangue que eu vou te orientar. E assim nós fizemos. Mas assim que ele desligou o telefone, o que aconteceu? A dor passou. Passou. Daí eu não senti, né, mais a dor. E ele falou assim, não, mas mesmo assim a gente vai pro hospital. Eu falei, não, mas que não precisa. Tô bem. Tomei banho. Aí quando foi assim mais ou menos umas 6 horas da tarde, a gente volta pro hospital. Com o Theo novamente, com a minha mãe. E chegando lá no hospital, estava sem dor, mas aí eu contei o histórico, me enviaram novamente para obstetra. E ela falou assim, ó, como é a segunda vez, nós vamos pedir um eletro, vou pedir os exames de sangue que a sua obstetra havia comentado. Mas quando saiu o resultado, você não vai voltar para cá, vou te enviar para a clínica. Na clínica, eles me encaminharam para cardiologia, porque o meu eletro tinha vindo com alteração. Aí estava aguardando o exame de sangue voltar. Aí eu estava sem comer. O Stênio falou assim, ó, vamos comer enquanto o exame de sangue chega o resultado. A gente saiu para comer. Quando nós retornamos, um médico já bem idosinho estava caminhando com os exames na mão e chamando pelo nome, Luana, Luana. Aí quando ele me avistou, eu falei assim, eu sou a Luana. Ele olhou para mim, foi aquela troca de olhares. Ele chamou a gente para a sala, perguntou a minha idade. Ele falou assim, ó, eu tenho 37 anos. Ele falou assim, você está quantos dias do parto? Eu 10. Ele disse, olha, os seus exames vieram todos com alteração e alterações graves. E você está bem? Ele, você está bem? Eu falei, então, estou bem. Ele falou assim, mas eu vou pedir agora uma tomografia que eu quero descartar alguma questão pulmonar. Mas se vier limpo, a tomografia como eu acho que vai vir,
o que você tem é uma condição rara, que acontece com 10% das mulheres no puerpério. Ele foi incisivo. E aí eu fiz a tomografia. Ele falou assim, olha, mas quando você voltar, eu já vou te internar. Você não pode mais amamentar o seu bebê. Ele até falou para o Cristiano, olha, pai, passa aqui já na pediatria, consulta o seu filho, que ele sai daqui tomando fórmula, que ela não vai mais amamentar. Aí você imagina, né? 10 dias, uma das coisas mais prazerosas que uma mãe tem com o vínculo com o bebê é a amamentação. E aí, aquele baque a gente já sente, a minha mãe que estava lá, já também ficou super preocupada, disse, olha, eu não quero mais essa criança aqui por conta da exposição. Ele é um recém-nascido, está num ambiente hospitalar, então vai ser muito mais prejudicial a ele. Então, volta para casa e essa criança vai agora tomar fórmula, porque você não sai mais hoje do hospital. Nossa. Foi assim um choque, baque, né? foi um baque. Uau. E aí começou aquela celeuma, né? A procura de um resultado, o que poderia ser. Aí a gente fez a tomografia, realmente ela veio limpinha, não tinha nenhum problema pulmonar. E aí eu voltei. Quando eu voltei, a gente já estava talvez até pela notícia, né, que o médico havia comentado, eu já comecei a sentir uma oscilação na respiração, já estava com um pouquinho mais de dor ao respirar. E a dor do peito começou a voltar. Só que o que mais incomodava era a dor na cabeça e na região da nuca. Muito forte. E meu esposo, eu já fui internada na sala vermelha, que é uma sala que eles têm todo um aparato que é como se fosse uma mini UTI, né? Então, eles colocam os pacientes que oferecem mais risco nessa sala vermelha até que os procedimentos possam ser resolvidos para encaminhar ou para um quarto ou para a UTI. Então, eu fiquei nessa sala vermelha. E o Stênio teve que deixar a minha mãe e o meu bebê em casa. Ele voltou e eu fiquei sozinha. E nesse período, foi um período, assim, muito angustiante. Porque eu estava cheia de aparelhos, ainda sem saber direito o que era. De contrapartida, eu vi a equipe médica muito preocupada. E esse médico, depois, já quase com o meu tratamento solucionado, nós descobrimos que aquele médico, velhinho, tinha quase seus 70 anos, o nome dele era Dr. Francisco. Ele não dá plantão, porque ele é o chefe da cardiologia. E naquele dia em específico, ele falou assim, hoje eu vou dar um plantão. Então, não é coincidência, né? Deus, ele alinha todas as coisas. E eu era a segunda paciente que ele já tinha pego na história clínica dele com dissecção da artéria coronária. Eu não falei no início, mas o que eu tive foi uma dissecção da artéria coronária. E aí o meu esposo voltou para Planaltina, que é mais ou menos 1 hora do hospital que eu estava. E eu fiquei só acompanhada da equipe. E quando ele retornou, o doutor Francisco ele já tinha um caminho, mas ele precisava fazer um cateterismo para realmente identificar se tinha uma disfunção cardíaca. E começamos um outro processo, que foi um problema com o plano de saúde. Eu precisava ser encaminhada com urgência para a UTI. E a gente não conseguia. Então, para o meu esposo parecia que estava tudo ok, a gente ligava, só que dava um impedimento. Eu lembro que meu esposo até mandou um pedido de oração num grupo que nós temos na igreja lá de Brasília, que é um plantão de oração. Então, tem vários pastores e vários irmãos que têm esse contato no WhatsApp e qualquer situação problemática, esse grupo é acionado. E então, começam a orar. E eu estava muito aflita, então já comecei a sentir novamente algumas dores. E ele tentando resolver essa situação. A minha família também, né? A gente sabe que com uma notícia dessa todo mundo fica ainda muito preocupada, porque até então não sentiam o diagnóstico, porque não foi feito nenhum exame para detectar. Tinha a suposição e o olhar clínico desse médico. E o plantão dele ia virar, né? Às 6 da manhã e já a madrugada inteira. Meu esposo fazendo reunião com equipes, né? Para tentar solucionar esse problema. E eu lembro que ele chegou em mim e falou bem assim, olha, eu acho que pegou na minha mão, falou assim, eu acho que eu vou transferir você para um outro hospital, porque vai terminar o meu plantão agora e eu preciso fazer um cateterismo em você. E lá nesse outro hospital não vai ter problema com o seu plano. Eu já liguei para um médico amigo meu, ele está pronto para te receber. Que bênção. Então eu vou pedir agora uma ambulância para te conduzir, porque eu preciso fazer esse cateterismo em você. Porque o que você tem risco, inclusive com a sua vida. E aí a gente já fica assim, angustiada, né? E eu sozinha. E quando meu esposo chegou, a gente conversou sobre isso.
Ele falou assim: olha, não vamos transferir você de hospital. Nós vamos ficar nesse hospital e vai dar tudo certo. Então, o Stênio Lucas sabe bem, ele é um homem de muita fé, né? E ele é muito equilibrado, temperado. Então, é a minha calmaria, se ele consegue me deixar calma nesses momentos. E eu confiei naquela palavra, eu falei assim, não, tudo bem. Ele falou assim, olha, eu vou subir novamente, porque ele estava na administração, né? É, na verdade, porque o plano de saúde atendia naquele hospital, né, mas algum problema operacional mesmo do plano, relacionado a códigos, relacionado a algumas mudanças de sistema lá daquele hospital com o plano, estava interferindo de fazer a internação da Luana na UTI, porque a Luana iria para a UTI. Uhum. Então aquilo ali, naquele momento, eu não podia passar nada para a Luana da gravidade que estava toda a situação. Mas o plano não conseguia resolver em nenhum hospital. Então ele precisava da intervenção de Deus naquele momento também, porque ela estava sentindo já mais alguns sintomas. A situação, queira ou não, diante dos médicos, era uma situação de risco de morte, porque não sabia o que podia desencadear aquilo ali, até porque não tinha ainda uma certeza sobre, de fato, o que estava acontecendo com ela. Eram apenas suposições, precisaria de mais exames, dentre eles o cateterismo. E aí, esse momento foram horas, horas de muita aflição, muita angústia. E aí nós pedimos oração, né, junto com os nossos irmãos, pastores, obreiros, orando e clamando a Deus. E a partir daí as orações começaram a chegar em vários grupos da igreja, né, porque nós precisávamos de uma intervenção de Deus ali, né, porque eu tinha tentado todos os recursos, eu sabia que nada tinha resolvido, agora eu precisava realmente que fosse uma intervenção de Deus naquele momento. Foi quando um rapaz da administração ele falou: olha, eu vou tentar um último código que existe aqui para conseguir essa internação na UTI com a Luana. E eu falei, então tenta. E quando ele colocou esse código, exatamente esse código deu aprovação e funcionou no sistema entre o hospital e o plano de saúde. Então, naquele momento ali, ela então vai para a UTI, né, e tem essa aprovação e eu vou junto com ela. E eu fico com ela participando desse momento ali na UTI, né, até que pudesse chegar a fazer os exames e identificar o que estava acontecendo ali. Uhum. E é tão interessante porque Deus ele vai conectando pessoas, né, para fazer com que os seus servos consigam trilhar esse caminho. Porque as aflições, elas chegam, né, batem na porta, independente se você serve a Deus ou não. Mas a diferença de que quando nós servimos a Deus e confiamos na sua poderosa mão, é isso. Ele vai conectando, ele vai mostrando, filho, eu estou contigo, e foi isso que aconteceu. E aquele médico, doutor Francisco, eu só o vi nesse dia. Todo o meu tratamento, todos os dias que eu fiquei internada, durante todo um ano que eu fiquei em tratamento, nunca mais eu encontrei com ele. Ele estava nos bastidores conduzindo a equipe dos médicos que estavam sob a sua supervisão. Inclusive, depois, ele fez algumas indicações que foram fundamentais, né, para o tratamento, mas eu nunca tive a oportunidade de vê-lo novamente. E aí eu fui para a UTI, já não mais sob a supervisão dele diretamente, mas um outro médico, Daniel. E ele conduziu a gente da sala vermelha até a UTI. E quando eu estava indo de maca, ele falou bem assim, você tem 37 anos? Aí eu falei, 37. Olha, você provavelmente tem uma condição aí cardíaca séria, grave, mas eu quero dizer que a gente não sabe, estou sendo bem claro para você, a gente não sabe o que você tem. Mas eu quero que você fique tranquila, que nós não vamos largar até que nós saibamos de fato o que aconteceu. Então, fique calma, você vai para a UTI. Então, ele me explicou. E são algumas falas que, às vezes, são proferidas por pessoas, mas a gente percebe que é Deus. Uhum. Deus, né? Acalmando, acalentando. E o Stênio também estava junto comigo. A minha família em casa. A igreja orando. E aí eu fui para a UTI. Lá já tinha uma equipe me esperando e que já estava ciente do caso. E aí convidaram para o dia. Eu não pude fazer o cateterismo naquele dia, na madrugada, porque eu tinha comido. Aí ele falou assim: ó, não vou fazer agora, mas a gente vai fazer pela manhã. E aí vem um outro médico, falou assim: ó, vou fazer agora um exame. Era uma ecografia, né? Ecografia para saber se a gente consegue identificar alguma intercorrência
sem precisar fazer algo tão evasivo que é o cateterismo. Chamaram um outro especialista, que é o Dr. Túlio, que me acompanhou durante muito competente também, graças a Deus. E aí ele fez o seu achei. Tem aqui um parâmetro irregular nas suas artérias. Eu acho que é isso que está acontecendo, mas inevitavelmente você vai ter que passar pelo cateterismo. E aí agendaram, a gente fica sem se alimentar um período, e aí começa. Eu nunca tinha passado por nada parecido, exames nenhum dessa complexidade, mas lá estava. Então a equipe explicou direitinho o que estava acontecendo, e aí eu fiz o primeiro cateterismo. Cateterismo é um exame, para quem não sabe, é um catéter que é inserido ou aqui pelo braço ou pela virilha. O meu, inicialmente, primeiro foi feito pelo braço. E quando eu fui para o centro cirúrgico, mais uma vez, Deus, ele prepara pessoas, né? Ele preparou um médico chamado Anderbaum, que é da hemodinâmica, né? Da equipe. E ele falou assim, olha, nós vamos fazer, explicou, mas você fica tranquila. Aí lá eu fiz. Quando a gente sai do centro cirúrgico, ele manda chamar o estênio. Ele não me disse o que era. Aí ele só falou assim, olha, bateu assim na minha perna, né? Ele falou assim, olha, minha querida, o que você teve e a forma como você está é de admirar. E aí ele chamou, pediu para os enfermeiros chamar o estênio para entrar. E quando o estênio entrou, ele falou assim, olha, eu vou falar para vocês, e ele usou essas palavras, você pode se considerar sortuda e agraciada, porque o que você tem leva a óbito a maioria das mulheres. E você está bem. Aí foi onde eu falei, você teve uma dissecção da artéria coronária. E a dissecção é quando há um rompimento dentro da artéria e impede o fluxo sanguíneo correr, né? Então, eu tive uma obstrução séria e o sangue, ele tem dificuldade de fluir, né, para todo o corpo. E aí, a dor que eu senti é como se fosse um infarto mesmo. Ele falou que é um infarto agudo do miocárdio. Então, a gente acaba sentindo mesmo uma dor muito séria. Ele falou assim, olha, a maioria das mulheres no puerpério, elas acabam vindo a óbito, né, por conta de uma dissecção, que às vezes é uma dor, ela não se atenta e essa dor vai repercutindo e você pode ter realmente um infarto e pode ser fulminante, pode ser fatal. E aí começa, assim, olha, mas a gente tem um caminho médico a ser realizado, que é a implantação de stents. Stents é uma molinha que injeta dentro da sua artéria e ela abre e consegue o sangue fluir. Mas você está no puerpério, você está em mudança hormonal, corporal, então acaba que pode ter uma rejeição. E a gente ficou ainda sem saber. Aí eu volto novamente para a UTI e eles reúnem para saber quais seriam os tratamentos que poderiam ter opção, né? Aí, novamente, o Dr. Francisco aparece e aí ele fala, ó, vamos seguir com um tratamento mais conservador, via medicação, para que a gente não submeta ela a que depois o corpo dela possa rejeitar. E assim eles fizeram. Eles falaram assim, ó, vamos uma semana, remédios, depois você vai fazer outro cateterismo, para saber se teve algum tipo de melhora. E assim foi. Aí eles me enviaram para um quarto para que eu pudesse fazer o tratamento medicamentoso, né? Comecei a fazer as medicações. Findado uma semana, eu deveria passar pelo segundo cateterismo. E aí a gente faz, como de rotina, fisioterapia, né? Você faz 2 ou 3 vezes fisioterapias durante o dia. E num desses períodos, no período da tarde, meu esposo tinha saído para almoçar e a fisioterapeuta veio. Falou assim, Luana, vamos fazer a sua fisioterapia? Aí eu falei, vamos. Assim, como é que você tá? Eu falei, tô bem, tô ótima. Já estava aí, acho que há 8 dias, né, internada. E aí eu comecei, levantei, né, elas, por obrigação, tem que tirar todos os batimentos, né, para saber se tá ok, para começar a fisioterapia. Ela fez. Quando eu levantei, estava saindo, eu tive um mal, assim, uma vertigem, minha visão ficou turva, a minha mão dormente, e eu senti realmente que eu ia desmaiar. E ela me sentou na lixeira. Saindo do quarto, ela me sentou na lixeira. E eu fiquei realmente muito ruim. Aí me deitaram na cama. Vomitei novamente. E aí ele chegou. Aí eu tava bem mal, bem ruim. Aí ela já acionou o meu médico, ele veio de imediato, falou assim, olha, o que você teve? Aí eu expliquei, aí ele abriu um protocolo de AVC. E aí, porque ele falou assim, olha, se
em 20 a 30 minutos, a gente fizer todos os exames, se for um AVC, a gente consegue que você tenha menos sequelas. E aí foi, em 15 minutos eu fiz uma tomografia, fiz uma ressonância magnética para identificar. E nisso, fiz todos esses exames, não foi detectado um AVC, graças a Deus. Amém. E uma outra médica foi chamada para fazer, a pedido do Dr. Francisco, fazer uma ecografia das carótidas, que é outras artérias, né? Uhum. E ela fez. E ela achou uma irregularidade na minha artéria, né? Na artéria cerebral. E ela falou assim, ó, tem aqui uma irregularidade, mas eu preciso que você faça uma tomografia ou uma ressonância para identificar mesmo. Aí eu falei, mas o que que seria? Ela falou assim, tem um problema de fluxo sanguíneo aí. E aí ela fez o pedido, aí eu fiz, e aí tinha dissecção também nas artérias vertebrais, que isso impede o fluxo sanguíneo cerebral. E aí a neurologia entrou também no caso. Então eu tive uma dissecção das artérias, as artérias coronárias, e tive a dissecção das artérias vertebrais. 92% em uma e 78% nas outras. Isso já é suficiente para deixar a pessoa no estado vegetativo. Meu Deus. No estado Olha o vegetativo. milagre, né? Milagre. Uhum. E aí eu tive a graça também de o Senhor nos encaminhar um neurocirurgião muito competente, que é o Dr. Henrique, me acompanhou durante todo o caso. Ele que fez o meu segundo cateterismo, aí já foi pela virilha, né? Então ele fez esse cateterismo para saber como é que estava. E realmente tinha dissecção, mas ele também topou o tratamento via medicação, para que também não conseguisse implantar os stents. E aí eu fiquei mais tempo no hospital para fluir com esse tratamento. Tanto é que essa médica que ela identificou essas irregularidades, a gente depois perguntou se ela já tinha pego algum caso semelhante. Ela falou assim, olha, onde você teve a dissecção no ponto específico da artéria, eu só vi na literatura. Eu não vi em nenhum outro lugar. E aí a gente recebeu, né, essa informação e glorificou a Deus, porque ela conseguiu identificar através do poder, né, de Deus mesmo, de Sim. mostrar o caminho certo. E aí a gente ficou. E nisso, foram dias realmente bem angustiantes, mas em todo o tempo a gente confiou no Senhor, de que Ele iria nos guardar. E o diagnóstico em si leva realmente à morte, né? São poucos os casos em que dá esse tempo, né, da pessoa ter esse amparato, né, ter esse tratamento. E foi assim dias que a gente ficou confiando unicamente no Senhor, porque nem os médicos ainda sabiam como iriam, né, tratar. Porque põe stent, não põe stent, vai medicação, não vai medicação. Realmente um milagre. Um né? milagre, né? Deus, ele agiu de forma, assim, muito bondosa. E toda a honra e toda a glória seja dada a ele. Em nenhum momento você ficou inconsciente. Não, graças a Deus. Quando eu estava na UTI, eu tive uns episódios de dificuldade respiratória, mas porque foi encontrado, a gente nem sabe até hoje o motivo, né? A água no pulmão. Aí, um dos médicos falou assim, que às vezes o corpo, ele tenta funcionar quando alguma parte não está muito bem. Aí deu um pouco de água no pulmão, que foi onde eu fiquei um pouquinho mais com um desconforto maior, que foi o respiratório. Aí tinha que ficar com oxigênio. Mas, em todo tempo, a gente viu a mão do Senhor nos guardando. Amém. Impressionante esse milagre, né? Porque realmente a situação, primeiro que ela era um caso raro na ciência. Uhum. Então, quando nós vamos estudar essa parte dos relatos dos casos, né, são poucos os casos, né, que a medicina ela tem. Então, serve para quem está nos acompanhando até de experiência, né? Quanto que é importante, né, Deus agir na nossa vida, mesmo que, às vezes, os relatórios médicos eles não consigam identificar, não consigam saber qual o caminho, né? E os médicos estavam ali naquele momento com muita dificuldade, em dúvida também, sem saber o que fazer, né? Pelo caso, porque a Luana nunca tinha apresentado nenhum tipo de problema de saúde ou de coração ou qualquer outro problema que Nunca pudesse. tive nem pressão alta. Imagina. Então, realmente foi uma situação atípica. Então, isso deixou os médicos pensativos, né? O que poderia acontecer e como seria esse tratamento
da Luana, né? E a mão de Deus ali agindo em cada Agindo em detalhe, tudo. colocando cada um dos médicos, né? E Não, e teve ela um. estava recém-operada, ela tinha É. feito uma Isso, né? cesárea, né? Teve ainda que conviver com as dores, né, Uhum. da cesárea e tudo mais, né? Eu acho que também a situação da distância do bebê foi algo que Também. pegou bastante. E Muito. eu lembro que quando eu estava ainda na UTI, o médico que estava acompanhando, ele falou bem assim: "E o seu bebê tá com quem?" Aí eu falei: "Tá com a minha mãe." "Tá na sua casa?" Eu falei assim: "Está." Eu falei assim: "Eu posso vê-lo?" Ele falou assim: "Eu não aconselho, porque você tá num ambiente, com inúmeras bactérias para um recém-nascido. Então ele está mais seguro na sua casa do que aqui no hospital." Aí tá. Aí a gente recebe os internados em UTI, tem acompanhamento psicológico, né, e psiquiátrico. Aí eu recebi a visita, né, do psicólogo, e ele falou bem assim: "E o seu bebê?" Ele quis entender como é que estavam os meus sentimentos. Aí eu falei: "Não, eu sinto muita falta, mas hoje eu tive, com o médico, ele falou que não era bom vir aqui." Ele falou assim: "Mas você sabe que o único que pode derrubar essa norma do médico sou eu. Se você disser pra mim que tá com muita saudade, que isso tá interferindo na tua recuperação, a gente autoriza a entrada." Aí eu pensei, assim: "Não, pode deixar meu bebê lá, a gente vai matando a saudade, É. e sabendo que ele tá bem também, tá sendo bem cuidado." Uhum. A minha mãe é uma mãezona, né, ela teve 6 filhos e me teve sozinha, né, eu nasci em casa. Olha, uau! Ela cortou meu umbigo, inclusive. Nossa, que É uma guerreira, é uma corajosa, uma guerreira. guerreira. E ela estava cuidando, né. Contrapartida a isso, a minha irmã foi mãe de leite, né, do meu bebê. A Ludmilla, ela tem, né, a bebê, a Liz estava pequenininha, estava com 1 aninho, ainda amamentava. Então ela compartilhou aí o leitinho da Liz com o Ai, Theo, que e aí ele lindo. também estava tomando fórmula, então estava bem cuidado, cercado de muito amor, a Laura, minha Uhum. filha, também. E nós ficamos lá no hospital durante esse período. Foi quando os médicos, eles sugeriram que a gente fizesse um acompanhamento com um reumatologista, porque eles não sabiam a causa da dissecção. Porque eu não tinha nenhum ascendente, por exemplo, eu não tinha um histórico familiar que pudesse desencadear uma dissecção. Eu não tive intercorrência durante a minha gestação que pudesse também desencadear. Então, eles não sabiam um motivo específico. Foi quando eu fui para o reumatologista. Eles estavam suspeitando que pudesse ser uma doença autoimune, lúpus ou algo do tipo, Uhum. Ah, porque às vezes é comum ter uma dissecção, mas da forma como eu tive em alguns pontos do corpo, não é comum. E aí eu fui consultar com o reumatologista. E aí ele começou a fazer, fiz vários exames. Você pensa, todos os exames. imagino. Ele olhou da unha do pé ao fio do cabelo para tentar descobrir. Em contrapartida, a gente clamando, né? Senhor, os médicos Sim. não sabem, mas eu sei que o Senhor sabe, né? Uhum. E eu tenho uma mancha assim na minha perna, uma linha, né? Que ficou marcado 2 cores, que foi um acúmulo de hormônio, que foi o start para o médico traçar um caminho de pesquisa. Aí ele falou assim: "Opa, você tem uma mancha na perna. Você sempre teve?" Eu falei: "Não, nunca nem tinha reparado. Foi durante a minha gestação que essa mancha acentuou, Nossa. ficou mais forte." E aí ele falou assim: já sei o que pode ser. Pode ser uma superprodução hormonal." E aí ele começou então a fazer. Ele falou assim: "Ó, eu vou." Porque os meus exames não tinham vindo com nada. Não era uma inflamação no corpo, não era uma doença autoimune que pudesse desencadear uma dissecção. E ele falou assim: "Eu vou ter que dar uma estudada." E ele começou a estudar e aí ele achou este caminho, que era a dissecção da artéria coronária, que atinge 10% das mulheres no mundo, no Imagina. puerpério. E aí ele fez um relatório muito robusto, inclusive, mostrando esses estudos, os casos e as possibilidades de tratamento. E a gente voltou para o hospital já com esse caminho, né? Então os médicos, opa, ela teve realmente uma dissecção. Mas agora o que causou foi a superprodução hormonal. Mas o que me salvou foi a mão de Deus. Oh, glória a Nossa, Deus. Foi a Glória a mão de é Deus. Deus. Que impressionante, né, maravilha. esse milagre, né, porque veio através de uma dificuldade, uma luta, né, mas, por outro lado, a irmã Luana teve que tomar uma decisão muito difícil, né, que para a mãe, logo no começo, assim, né, cria Muito. aquela, Nossa. Expectativa. aquela expectativa, aquela fraternidade, né, com o bebê.
E tomar essa decisão não é para qualquer mãe também, né? Porque é muito difícil, É. né? E a gente que serve ao Senhor, nós temos a nossa fé, Uhum. e quando nós passamos por momentos difíceis, nós sabemos para quem recorrer, né? Como eles falaram, para o Senhor, né? Mas eh, o que passou na cabeça de vocês, na mente de vocês, numa situação tão grave como essa? Porque, como eu falei, dificuldades a gente passa, né? E o Senhor, a gente crê ali. Mas só que quando tem uma situação onde você não vê mais saída, qual foi a sua mente, né? Ao ver o diagnóstico ali do médico, o que que passou na mente de vocês ali? Realmente acontece na nossa mente vários pensamentos, e esses pensamentos eles são tanto no âmbito negativo, mas também no positivo. Mas como nós conhecemos a palavra de Deus, conhecemos a Deus, nós sabemos que precisamos colocar a nossa fé em ação. O medo, é natural que aconteça o medo no coração do ser humano, mas acima disso, nós sabemos que temos um Deus que está no controle de tudo. Então, daquele momento ali onde as situações elas estavam fora do nosso controle, é o momento oportuno, propício para a intervenção de Deus. E é exatamente ali onde Deus começa a agir. Então, você que está nos ouvindo, talvez muitas circunstâncias na sua vida, as tempestades, os desertos que você passa, ali é o local, a maneira onde Deus pode trabalhar e agir de uma maneira poderosa para reverter a situação, te tirar desse deserto, muitas vezes dessa tempestade que você está passando. E nós vimos a mão de Deus em cada detalhe, como foi falado aqui. Mas num dia específico, quando nós estávamos lá no quarto daquele hospital, a Luana internada, nós recebemos uma ligação lá dos Estados Unidos, de uma missionária, irmã Genessa, missionária Genessa. Ela queria falar conosco e fazer uma oração. E a irmã Laila, na nossa igreja, ela foi usada também para traduzir aquela mensagem. E aquele momento, naquela chamada, nós vimos ali aquele quarto sendo tomado com a glória de Deus. O poder de Deus naquele quarto, daquele hospital, foi tomado de uma maneira muito especial. Enquanto a irmã Genessa orava, a irmã Laila traduzia e nós orávamos junto, nós vimos aquela atmosfera muito forte espiritual, sabendo que Deus estava cuidando de cada detalhe, de cada passo que nós dávamos ali e que os médicos estavam, junto com os enfermeiros da equipe, Deus estava no controle de tudo aquilo ali. Então, aquilo lhe trouxe uma paz, uma segurança muito forte para nós, porque nós sabemos que aquela situação seria para a glória de Deus. Aquele momento ali, por mais que era difícil para todos nós, para a família, para a igreja, nós vimos ali Deus fazendo aquela intervenção. E todas as coisas têm um propósito diante de Deus. Todas as coisas. E nós sabíamos que aquele momento ali, por mais que era difícil para nós iríamos passar para que nós pudéssemos estar aqui hoje para dar esse testemunho. Amém. Esse lindo testemunho. E, assim, naquele dia, uma coisa que ficou muito clara foi durante a oração, o Senhor falava: não é para a morte. Não é para a morte. Amém. E o quarto realmente foi tomado pela glória de Deus, nós sentimos o mover, mas não foi apenas a oração, né? Foi um mover de várias instâncias. Naquela mesma madrugada, né? A irmã Genessa nos ligou, era por volta de 7, 8 horas da noite, mas naquela madrugada, às 3 horas da manhã, a gente recebe a mensagem do pastor Lindomar, que é o nosso grande intercessor, né? A nossa cobertura espiritual. Sim. Ele sempre faz isso, né? Ele manda as orações, ele manda, estou orando por você. Só que nesse dia específico, ele fez a oração narrada, né? Ele orou via WhatsApp e mandou pra gente. E nós sentimos uma paz, uma segurança. Porque uma coisa que eu não contei é a nossa mente, a mente humana, ela prega peças, né? Por mais que a gente Sim. é rendido ao Senhor, ela Uhum. marca ali. Então eu fiquei marcada, por exemplo, eu só conseguia dormir depois das 2h30 da madrugada. Eu posso ficar o dia inteiro, né, acordada, mas eu só dormia depois de 2h30. Então eu ficava angustiada, assim, o Stênio dormia na cama assim ao lado, né? E eu dormia na cama hospitalar e eu ficava virando, né,
Minha última medicação era meia-noite. Aí eu ficava rodando, não dormia, e orando ao Senhor. Eu só conseguia pegar no sono depois de 2h30, porque o evento aconteceu de 2 a 2h30. Então, a mente, isso depois os médicos eles falam que a mente ela acaba tendo carimbos, né? Então, para evitar um tipo de dor, ela fica acordada e eu descansava quando passava 2h30 da manhã. Eu falei assim, olha, pode dormir, não vai acontecer de novo. Interessante. Olha só. Interessante. Mas até isso, o Senhor me livrou. Eu voltei, inclusive, para casa, né? Depois que eu saí do hospital, tive alta, eu voltei com essa dificuldade. Tanto é que, inclusive, um dos médicos, um neurologista, falou assim, olha, toma um remédio para dormir. Eu não me permiti tomar, eu não quis tomar, porque eu falei assim, eu vou tentar dormir, né, descansar no Senhor, mas perdurou por um tempo. E disso também o Senhor teve misericórdia, que hoje a gente consegue dormir tranquilamente com a mão do Senhor. E aí, esse dia, na oração, o pastor Lindomar, ele clamava pela misericórdia do Senhor, para que eu pudesse ser livre, né, de tudo. E esse versículo de Salmo 34, versículo 19, que diz, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Eu tive um milagre físico, um milagre emocional, que a gente fica com o nosso emocional abatido, mas o Senhor, ele quer nos livrar, né? É verdade. Ele quer nos curar não só no nosso físico, mas também nas nossas Nas emoções, nossas emoções. que podem, por algum momento, ficar abaladas, né? Em todo momento, nem eu nem o meu esposo perguntamos por quê. Por que nós estamos passando? Nós não nos permitimos perguntar. Porque o ser humano tem uma limitação temporal, tem uma limitação do tempo, mas o Senhor, ele vê além. Nós não sabemos o porquê e talvez nunca venhamos saber. Mas o Senhor sabe porque Ele livra. Muitas são as aflições que o justo pode passar. Mas em todas o Senhor, Ele está para nos livrar, né? Então, eu me sinto privilegiada de poder ter trilhado um caminho e ter passado por uma adversidade, e o Senhor está aqui conosco para nos livrar dela, né? Então, nosso coração fica assim, cheio de gratidão ao Senhor. Sim. Talvez muitos que estão nos ouvindo e nos vendo podem não ter tido uma experiência de cura nesse sentido, mas outras tão maiores e que você não pode achar que é pequena. Elas precisam ser contadas para o seu vizinho do lado, na fila de um banco, na fila de um mercado. Elas precisam ser ditas para que o nome do Senhor seja engrandecido por onde quer que você passe, né? Então, é importante que nós venhamos sempre declarar da onde vem o nosso sustento. Ele vem unicamente do Senhor. Amém, Unicamente glória a do Deus. Senhor. A irmã Luana falou agora há pouco sobre a rede de apoio, né, que você recebeu da sua irmã, né, que inclusive amamentou, né, o pequeno o Theo. Theo. A sua mãe, que desde lá a sua internação já saiu ali com todos os cuidados ali para com a sua família. Eu gostaria de saber do pastor Estênio, né, porque a irmã Luana, ela estava internada, ela não podia fazer nada, né? E daí sobra para quem? Para quem está mais próximo de nós, né? E como que foi o papel ali da família, dos amigos, da igreja, né, nesse processo todo? E se o senhor conseguiu sentir o zelo de Deus, o cuidado de Deus, através das pessoas que rodearam vocês durante esse tempo? Como é que foi esse processo? Amém. Só tenho que agradecer a Deus e agradecer todos esses irmãos, irmãs, familiares, porque naquele momento onde carecia muito cuidado com a Luana, eu tive que ficar todos os dias com ela no hospital. Eu não largava ela naquele hospital por nada. Acompanhei ela dia a dia. E enquanto isso eu precisava do suporte lá em casa, com as crianças. E aí a minha sogra, minha mãe, meu pai, né? As minhas cunhadas também, que são todos eles maravilhosos, eles estiveram ali cuidando com carinho, né? Com dedicação de todo aquele momento ali que nós estávamos passando. E na igreja, nós também dirigimos trabalho na igreja, né? Em PUB lá no Buritis 4. Os irmãos de lá também, eles foram excelentes. Eles conseguiram administrar todos os cultos, tudo que estava programado, e eu não precisei me preocupar com nada, porque eles conseguiram ali conduzir a igreja do Senhor Jesus. E eu observei algo,
que é importante nós reconhecermos, né? Primeiro que nós podemos ser substituídos. Nós não somos insubstituíveis. E nós precisamos, muitas vezes, observar que as pessoas, elas têm um grande potencial e precisamos valorizá-las e permitir que elas cresçam. E eu sempre ensinei e falei isso lá na igreja, mas ali eu tive a prova que eles cresceram, né? Que já não eram mais as crianças, né? Mas que eram já irmãos, né? Firmes, fortes, né? Na obra de Deus. E eu fico emocionado por isso, porque eu sei que era um momento que eles precisavam ali assumir as suas responsabilidades no reino de Deus, né? E, inclusive, até as crianças, né? Dirigindo culto, dirigindo oração. Todos eles se envolveram, participaram ali. Enquanto isso, Deus ia trabalhando lá no hospital, Deus ia cuidando, né, em cada detalhe. E como minha esposa falou aqui, né? Essas situações acontecem, mas tudo isso é para a glória de Deus, né? E Amém. graças a Deus que naquele momento ali, por mais que as aflições eram eminentes, né? Ao mesmo tempo, aquela paz de Deus reinava no nosso coração, Glória sabendo a que em cada detalhe, cada situação, Ele estava ali intervindo e fazendo aquele momento ali uma grande Uhum. experiência para nós. Amém. Glória a Deus. A gente, na época, a gente orava, particularmente eu orava, e eu me perguntava, por que, Senhor, com pessoas tão boas, né? Porque, para aqueles que não conhecem o pastor Estênio, a irmã Luana, né, eles eram e sempre foram peças-chaves no ministério da igreja, né? Tanto no ministério pastoral, quanto na parte ministerial do ministério infantil ali, na parte dos jovens, né? O pastor Estênio trabalhou mais de 20 anos, né, pastor, com jovens, né? Tem muitas experiências, né, com a juventude, com a mocidade, né? E nós crescemos com eles, né? Inclusive, eu fui discipulado pelo pastor Estênio, pela irmã Luana. A irmã Luana foi minha professora de escola dominical. Não né? sou velha. É que eu comecei cedo. Mas eu não sou velho, não. Não tô falando que eu sou velho, eu sou novício. Ressalta-se como você ficou muito mais charmoso de óculos. Tá belíssimo, viu? Pois é, no episódio passado eu não estava com óculos, agora estou. Porque eu não enxergava, gente, bem. Eu não enxergava bem, eu achava que eu enxergava bem. Quando fui no oculista, o oculista falou que eu não tô enxergando bem de longe. Aí eu falei, não, então tudo bem, então eu vou ter que Tá usando óculos. usar esse segredo aqui, né? Esse segredo do charme, né? Mas nós orávamos e perguntávamos por que para pessoas tão boas e que exercem tão bem essa parte da obra do Senhor, sabe? Mas o pastor Estênio respondeu ainda há pouco, porque ninguém é insubstituível, não é mesmo? Uhum. Nós temos que ver esse valor na vida das pessoas, porque tem muitos que conseguem fazer bem melhores do que nós, Uhum. né? Amém. Só que às vezes, por nós cuidávamos muito daquilo, às vezes é preciso nós passarmos por algumas coisas para nós entendermos, né? E eles sempre depositaram todas as forças deles para a igreja onde eles lideram, para o ministério infantil, para o ministério de jovens, né? E passou por mais essa outra luta, né? Porque liderar não é fácil, cuidar de obra não é fácil, cuidar principalmente de um ministério que é tão grande lá em Brasília, que eu acredito que isso vai ter uma potência no Brasil todo e também no exterior, quem sabe, né? Então, isso era uma das perguntas que nós fazíamos para Deus, né? Mas a resposta eu vi hoje através do pastor Estênio, né? É depositar a sua confiança, é depositar o valor nas pessoas, porque elas podem ir muito mais além do que onde você já foi, né? É verdade, é tremendo, né? Quando nós conseguimos depositar essa confiança na presença de Deus, né? E estamos chegando aí no finalzinho, né? Passa tão rápido, tão gostoso vir vocês, transmite uma paz, né? Sim. Tão grande. E eu gosto muito de finalizar
perguntando e até mesmo que vocês deixem uma palavra para quem está nos assistindo, que de repente já passou por uma experiência difícil como essa, ou para aqueles que pode vir a passar ainda, né? Uma palavra de aconchego, uma palavra de fé, né? Gostaria de ouvir de vocês dois, o que que vocês aconselham às pessoas que estão passando por momentos difíceis, momentos de dificuldade. Sabemos sim que a nossa esperança ela vem totalmente do Senhor, né? Com É dele que certeza. vem. Eu sei porque eu já passei por momentos difíceis quando eu fui diagnosticada com câncer de mama, né? Então, se não fosse Deus na minha vida, com certeza eu teria passado muito mais turbulenta a toda aquela situação, né? E sabemos também que tem pessoas que não têm toda aquela fé, toda aquela fortaleza, aquela força. E às vezes com uma dor de dente, vamos falar hoje, nós falamos tanto em Um dente, né? dente. E às vezes a pessoa assim está com problemas às vezes tão pequenininho e não consegue se sobressair em meio à avalanche que está ali sobrecarregando a sua vida naquele momento. O que que vocês deixariam para nós podermos finalizar esse podcast? Amém. Querido irmão, você que nos ouve nesse momento, é muito oportuno esse tempo que você está se dedicando para ouvir o que eu vou te falar agora dentro da palavra de Deus. O nosso Deus, ele continua sendo um Deus de milagre. Talvez a dificuldade que você está vivendo, passando nesse exato momento e que te causa tanta dor, talvez isso tenha sacudido o seu coração. Mas lembre-se, Deus ele pode estar intervindo nesse exato momento na sua vida para mudar esse quadro, essa situação. Coloque a sua fé em Deus, confie no milagre que Deus está realizando na sua vida a partir de agora. Seja qualquer problema, na área de saúde, como nós temos mencionado aqui, ou em qualquer outra área, Deus ele continua agindo, ele continua sendo Deus fiel e poderoso, e você precisa confiar nele de tal maneira, entregando o teu caminho a ele, confiando, porque ele é poderoso para fazer um milagre na sua vida. E nós somos testemunha disso, do milagre que Deus faz na nossa vida e tantos outros testemunhos e experiências maravilhosas de milagres que Deus faz, que vai além dos resultados da medicina, que vai contra muitas vezes até mesmo os resultados dos exames. Deus é o Deus que faz, Deus é o Deus que age. Então, creia nisso, confia nisso. Nesse momento, Deus está falando com você. Aleluia. Irmãos, eu só queria ressaltar uma coisa. Eu fiz 3 cateterismos com o mesmo médico. E o último, ele pegou os resultados e falou assim, Luana, é como se você não tivesse tido nada. A dissecção, ela praticamente sumiu dos locais aonde Glória elas a estavam. Deus. Então, o dia Aleluia. mal, eu quero dizer para você, o dia mal ele pode chegar. A adversidade, ela pode vir. Mas como você responde a este dia? É. Como você responde a essa adversidade vai determinar, inclusive, como o nome de Deus vai ser engrandecido no meio dessa adversidade. Então, se você está passando por uma adversidade ou se o dia mal chegou para você, eu quero te estimular a agir como a palavra de Deus precisa que você haja, confiando nele. Ele é o autor e consumador da nossa fé, da nossa existência. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Da mesma forma que ele foi bom no passado com os nossos irmãos da fé. Amém. Ele é bom hoje, no presente, com você e comigo. Talvez diante dos seus olhos a adversidade parece te engolir. Mas eu quero te dizer com toda certeza, de alguém que já esteve no dia mau, o Senhor te tira dele. Amém. O Senhor te livra dele. Então reaja diante do dia mau, dizendo para este dia o Deus tremendo que você tem e clamando a ele que te puxe deste abismo, que te puxe dessa adversidade e que você possa glorificar o nome dele aonde quer que você venha passar e que o seu testemunho, que eu sei que você vai viver em nome de Jesus, possa ser uma proclamação viva de que Deus é Amém. bom e ele é para todo sempre. Glória a Deus. Então eu espero Amém. que isso fortaleça a sua fé. Glória a Amém. Deus. Está uma atmosfera aqui Isso. muito forte, gente. Eu tô me É segurando muita aqui. emoção envolvida. Tá bem emocionante mesmo. E vamos encerrar antes que eu comece a desabar aqui. Irmã Luana, que testemunho lindo, pastor Estênio. Muito lindo. Que Deus continue abençoando vocês, né? Nessa caminhada. Que benção o Theo e a Laurinha ter os pais que eles têm.
né? Os pais que estão ensinando coisas boas, né? É o que nós devemos fazer para os nossos filhos, né? Encerra, pelo amor de Deus. Como que eu vou encerrar? Muito obrigada, meus É queridos. muito Obrigada, difícil, é obrigada. muito difícil. A gente Mas agradece. eu quero agradecer, né, ao pastor Estênio, né, desde os meus 7 anos de idade, ele vem me acompanhando, né, me discipulando, né, agradecer a irmã Luana também, da minha meninice, né, e nós estamos aqui, né, eu jovem, tá, que eu não... Não é velho. Eu sou um senhor jovem, tá, eu sou casado, mas o senhor é só de casado, tá? Mas nós queremos agradecer, né, a visita de vocês, que Deus abençoe a vida de vocês, a família linda que vocês têm, o ministério lindo que vocês têm, né? E eu não posso me emocionar mais, né? Ao agradecer por vocês sempre depositarem, né? E serem sempre essa segurança para a minha vida, falando pessoalmente, né? Vocês, se eu sou quem eu sou hoje, por alguns detalhes de conselhos que vocês deram também, né? Vocês têm uma grande importância na minha vida hoje, né? E eu sou muito grato ao ministério de vocês, que eu me espelho bastante, gente. Sempre me espelhei no ministério do pastor Estênio, né? Da Luana, né? Foi meu mentor há um tempo atrás, né? A gente que é jovem passa por dificuldades, adolescentes passam por dificuldade, e eles são ótimas pessoas para aconselhar, né, e direcionar alguém que está passando por uma dificuldade, né? Então, muito obrigado a você que está nos acompanhando. Então, está aí esse podcast experiência para você desfrutar dessa experiência, pessoal. E você que está passando por essa dificuldade, creia que Deus ele vai te tirar disso. Deus ele vai te levar a altos níveis, a grandes níveis espirituais, financeiro e também da nossa saúde física também, né? E físico. Nos acompanhem, não deixe de nos acompanhar todas as sextas-feiras, às 8 horas, tá? Nós estamos lançando todas as sextas-feiras podcast, às 20 horas, isso mesmo, às 20 horas, tá? Compartilhe com alguém que você vê necessidade, que está passando por um problema muito difícil. E um forte abraço para vocês. Amém. Até a próxima. Nos despedimos com muita emoção. Isso mesmo. Um abraço.